Rapaziada, depois da vitória histórica do Flamengo, o Pilhado tá apresentando o programa com o coque do Felipe Luiz, cara. Olha isso aí. E a gente vai dar uma olhada aqui no que o pessoal lá da Jovem Pan tá achando aí desse novo visual do Pilhado. O que ele tá achando desse Flamengo aí do Felipe Luiz. O vídeo original vai estar aqui na descrição como créditos. Felipe Luiz disse ontem, a gente vai mostrar a declaração aqui, vale mais do que se pagou nele. Foi a contratação mais cara da história do Flamengo e o Felipe Luiz disse, vale o dobro ou o triplo dos 20 milhões de euros que ele custou pro Flamengo. Olha o que esse Samuel Lino tá jogando. É chama Samu mesmo. E aí ainda teve Emerson Royal, teve o Carrascal, tem Jorginho. É um Flamengo que joga muita bola. E aí, Flávio Prado, eu vou de encontro àqueles que querem questionar Filipinho do Coque e dizem, mas o meio-campo pode ficar sem pegada. Que se dane pegada, Flávio. Se você tem Saúl e Jorginho junto com a Arrascaeta, você não perde a bola. Então você não precisa correr atrás do adversário. É ele que vai correr atrás de você. É um Flamengo de terno, é um Flamengo de coque. E eu continuo dizendo, seu frouxo Marcos André, você é um frouxo. Eu vim aqui no estúdio, no 8-0, eu avisei, eu vou sair do Rio para São Paulo para olhar na cara dele. E ele correu. Ele não veio. Você vê um frouxo quando ele bota o rabinho entre as pernas e ele corre. Mas eu vou esperar, Flávio Prado. Eu vou esperar ele aqui até ele voltar. E o primeiro programa dele na volta, eu vou estar com o meu coque para humilhar Marcos André nesse programa, Flávio Prado. Muito boa tarde. Duas observações. Primeiro, não foi ele que correu, foi você. Ele falou, se você me der 3 de lambuja, eu aposto. E você correu. Tô falando que ele correu do programa, animal. Ele não tá aqui hoje. Você correu da aposta. Ele não tá aqui hoje. Você correu da aposta. E ontem nós lembramos isso aqui. O Vampeta e tal. Ele falou, pois é. Então, você correu da aposta. E uma outra situação que eu queria te falar, cara. Tem um cara que apresentava o programa aqui, sem coque, que até parece um pouco com você, mas não usa coque, né? E depois do jogo contra o Central Córdoba, esse cara esculhambou o Felipe Luiz. Você acredita num negócio desse? Como é que pode? Ainda bem que você veio hoje pra fazer justiça. Porque depois do jogo... Foi uma esculhamba, acabou com o cara. Isso aqui é o iniciante, não sei o que e tal. Felizmente você está aí hoje pra corrigir aquilo que aquele cidadão que não usa coque falou. Você fez a sua gracinha? Na gracinha não, eu só fiz. Você fez a sua gracinha? Se tem uma coisa que esse homem que hoje está de coque e já esteve sem, é culhão, é personalidade. Já falei 1000 vezes. Quem foi? Agora eu vou te perguntar, dá pra dividir câmera com ele, Coquinho, no estúdio novo? Divide a câmera com esse idiota. Isso, divide, que aí eu vou olhar pra ele aqui. Quem foi o primeiro a falar de Felipe Luiz no Flamengo? Fala pra mim. Eu acho que foi o Rodrigo Viga, não lembro bem se foi o Rodrigo Viga. Como tu é ridículo. Como você é ridículo. Eu fui o primeiro nesse programa a falar. Tira o Tite, bota o Felipe Luiz. Que falavam, não tem ninguém pra botar no lugar do Tite. Tem! Bota o Felipe Luiz. Eu falei ou não falei, Bruno Prado? Não sei. Que loucura, Tenho que dúvidas. Família mau caráter, gente. Tenho dúvidas. Que família... Tudo Temos bem. que pegar o VAR do programa. Tudo bem. O Coquinho falou que você falou Carilli. Vamos nessa. Falei. Agora, é claro que contra o Central Córdoba eu critiquei. Não pode poupar Não foi time. você não, foi o cara sem coque. Foi o sem coque. Mas eu falei. Eu achei aqui, você falou um dia aqui, eu achei aqui, revendo os vídeos O quê? do Felipe. Claro que eu falei. Eu achei aqui, ó, eu fui achar no arquivo, achei. É claro que eu falei. É óbvio que eu falei. Então tem que me respeitar, ô tonto. E outra coisa, contra o Central Córdoba, ele errou. Só que aí ele aprendeu. Pilhadinho mostrou pra ele o caminho. Eu falei, tá rindo do quê, Bruno Prado? Eu falei, Felipe, respeite a Libertadores. Não pode poupar. E aí, parou de poupar, atropelou o Inter, atropelou agora o Vitória, líder absoluto.
e o coquezinho pra você. Vai, pode falar. Fala do Felipe Luiz, depois da tua gracinha patética. Bom, primeiro é incrível, né? Quando eu vi Eu conheço o Flamengo de muito tempo e tal. Eu acompanhei aquele time do Zico maravilhoso, aquele pessoal da época que tinha os Arquibaldos e os Geraldinos, a banda, né? Os caras Jaime, a banda, era uma coisa. Aí quando eu vi o Flamengo com um técnico com Coque, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, né? Porque fugiu um pouquinho da tradição do Flamengo e tal. Isso à parte, hoje eu fiz uma saudação num comentário que eu fiz logo de manhã à volta do futebol brasileiro. Sinceramente, chego uma época que eu gosto de futebol. Então, quando eu falei aqui, vou falar de novo, que eu prefiro perder do Bayern, como o Flamengo perdeu, do que ganhar do Paris Saint-Germain, como o Botafogo ganhou, eu coloco de novo isso. Futebol brasileiro é outra coisa. Encheram de gringo ruim aqui, alguns poucos bons, a maioria ruim, e acabaram com o futebol brasileiro. Inclusive, as bases aqui, elas revelam brucutus para serem vendidos para a Europa. Quando eu vejo o futebol brasileiro dando caneta, dando drible, lançamento longo, aproximação, passe curto, elástico para fazer gol, isso é o futebol brasileiro. Isso aí que é o... E outra coisa, o Vitória ontem era o Vitória por acaso. Por isso que é uma sacanagem demitir o técnico. Não tem culpa nenhuma. Zero, culpa nenhuma. O Vitória ontem foi sparring, qualquer um seria sparring. Como o Inter foi sparring no jogo do meio de semana, e só não tomou demais porque o Flamengo tirou o pé, porque tinha outros jogos e tal. Outros vão tomar esse tipo de totó. A menos que o Flamengo mude a filosofia. Mas com esses jogadores que ele tem lá hoje, com esse time que ele jogou ontem, não tem para ninguém. Até logo. É um abraço. Então isso é uma volta ao futebol brasileiro. E eu, como já te falei várias vezes, o único time do Rio que eu tenho simpatia é o Flamengo. Já não dá para dizer a mesma coisa da torcida do Flamengo, né? Então, às vezes, você fica na dúvida, você fica meio assim e tal. Alguns torcedores do Flamengo, especificamente, você fala, pô, tal, era melhor que tomasse uma porradinha para você dar umas risadas e tal. Mas reconheço que vai estar muito difícil daqui para frente dar risada. Se tudo correr normalmente, se tudo continuar assim, e eu rezo para que continue assim, porque eu quero ter a vontade de assistir um jogo de futebol, como eu faço para ver o City, agora já não estou tão animado assim, como eu faço tudo para assistir o Manchester City, porque eu gosto de futebol, eu quero ver um time brasileiro que me faça ver futebol, coisa que hoje eu só assisto se eu estiver trabalhando. Se eu não estiver trabalhando, eu não tenho a menor vontade de ver jogos de futebol do Brasil. Mas eu vou querer no domingo, nem que seja depois de replay, eu quero ver o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Então, isso é o futebol que eu gosto. Eu gosto de futebol por causa disso. Eu virei cliente esportivo por causa disso. Não por causa dessa porcaria que a gente tá vendo aí. Time defensivo, bicão, time que só joga em contra-ataque. Isso aí pra mim é lixo. Eu nunca respeitei o Simeone. Quer dizer, respeito como profissional. Não. Mas nunca coloquei no nível dos técnicos melhores, porque ele é um cara Mourinho. Esses são os caras que jogam para destruir, não para construir. Futebol é construção. Se o jogo ontem fosse 8-7, seria maravilhoso. Não teve nem chance, porque é a diferença dos times e tal. Então o Flamengo vai tomar muitos gols, sim. Tomou pouco, né? Só tomou 9 até agora. Mas vai tomar, vai ter jogo que ele vai tomar. Não tem problema nenhum. Eu até concordo com o Flávio Prado nesse sentido de demitir o Carille ali foi uma questão de erro da diretoria do Vitória. Eu já falei no vídeo do 8-0 e eu vou continuar falando. Se os times forem balizar os trabalhos dos técnicos por jogar contra o Flamengo, não vai sobrar um técnico, porque o Flamengo é um time de outra prateleira, rapaziada, aqui no futebol sul-americano. Se eles forem balizar, o trabalho do meu técnico não é bom porque tomou-lhe um apavoro do Flamengo, demite. Não vai sobrar técnico, rapaziada. Mas enfim, rapaziada, deixa aí nos comentários. O meu maxilar ficou até doente de rir do pilhado, cara. Ele é muito engraçado. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.